Você sabe o que é ser um idiota? Calma, gente, eu não estou aqui para insultar ninguém. Meu dever é informar. Agora, se a carapuça servir, né? Bom, brincadeiras à parte, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente aqui do YouTube. E eu, professor Renan, hoje vou contar para vocês um fato histórico lá da Grécia Antiga que tem absolutamente tudo a ver com a realidade política brasileira nos dias de hoje. Mas antes eu quero pedir para você que está me assistindo já se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda, clicar aí no sininho das notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos que eu postar e já curtir esse vídeo para alavancar meu engajamento e fazer com que essa mensagem chegue a um número ainda maior de pessoas. A Grécia Antiga, lá no século V a.C., não era um estado centralizado, não era exatamente um país. Havia várias cidades-estado politicamente independentes, cada uma com sua forma de governo, com as suas leis, com a sua moeda. E uma dessas cidades era Atenas, que inclusive é a capital da Grécia nos dias de hoje. E Atenas, por essa época, desenvolveu uma forma de governo conhecida como democracia. Geralmente a gente traduz a palavra democracia como sendo o poder do povo. Não é exatamente esse o significado, mas também isso não vem ao caso. Podemos considerar como se fosse. Agora, depois eu trato melhor disso num outro vídeo. Essa democracia ateniense era uma democracia direta. Como assim, né? Não havia ali a escolha de representantes, como a gente tem hoje, por exemplo, deputados e senadores que nos representam lá em Brasília. Ou pelo menos deveriam nos representar, né? De modo que os próprios cidadãos, que eram aqueles que tinham o direito de participar da vida pública, se reuniam num espaço aberto, uma grande praça conhecida como Ágora, ficava ali na parte mais alta de Atenas. Ali eles debatiam, votavam e o que saísse dessas reuniões, o que fosse decidido nessas assembleias, tornava-se lei, era executado pelo governo ateniense como uma lei aprovada pela Assembleia dos Cidadãos. O interessante de se observar é que naquela sociedade, aqueles que tinham o direito de participar da vida política não só eram incentivados a proceder dessa forma, como se não o fizessem, quer dizer, aquele cidadão que, podendo participar da vida política, tendo esse direito, preferia cuidar dos seus assuntos privados, da sua vida particular, eram discriminados, eram mal vistos pela sociedade. Essa maneira de ver as coisas era uma forma de honrar a condição de indivíduos livres, porque afinal de contas os escravos não podiam participar da vida política, mas ao mesmo tempo também de exaltar, de homenagear a deusa protetora da cidade, que era a deusa Atena, considerada a deusa da sabedoria na mitologia grega. Aqueles que não participavam desses debates, que, como eu disse, mesmo tendo esse direito, não queriam exercê-lo, eram chamados pelos demais atenienses de idiotas. A palavra idiota vem do grego idios, ou idiotes, numa variação, que significa literalmente privado, particular, aquilo que é próprio do indivíduo. Claro que já naquela época, essa palavra tinha uma conotação extremamente negativa e, evidentemente, era considerado um insulto grave. Você ser chamado de idiota em Atenas, nossa, era um absurdo, era uma ofensa terrível. Não era muito diferente de hoje. Tem uma história de que o Péricles foi um governante, ele era um estratego de Atenas. O estratego era mais ou menos o chefe do executivo. Péricles estava lá fazendo um discurso durante o funeral dos soldados que morreram na Guerra do Peloponeso, na guerra contra Esparta. Ele estava ali discursando em homenagem aos mortos quando ele disse o seguinte: nós consideramos o cidadão que se mostra estranho ou indiferente à política como um inútil à sociedade. Gente, imagina você ser chamado de inútil naquela época. Você, sendo um cidadão, um portador de direitos, ser chamado de inútil pelo supremo governante da tua cidade. Mas isso porque, para eles, participar da vida política era uma questão de honra. Não era simplesmente um direito, uma obrigação. Havia uma ética. Afinal de contas, só podia, como eu disse, participar da vida pública quem fosse livre, quem fizesse parte de uma certa camada da sociedade possuidora de direitos. E aí, olha só que interessante. Os atenienses tinham uma concepção de que
O interesse público, ou seja, o atendimento às necessidades da sociedade, era obrigação de todos os cidadãos e não apenas do Estado. O Estado estava ali para agir de acordo com a vontade da sociedade, com as decisões da sociedade, mas a responsabilidade de tomar as decisões era dos cidadãos. Então, aquele que não participava da tomada de decisões era visto como um irresponsável, como alguém que não tinha valor perante os demais habitantes da cidade. E eu acho essa mentalidade muito interessante porque ela é super atual. Eu tenho certeza que você que está me assistindo conhece pelo menos uma pessoa que bate no peito e se orgulha de não estar nem aí para a política. Eu, pelo menos, conheço várias. Gente que na hora da eleição, por exemplo, vota em qualquer candidato, não procura saber em quem está votando, quem está escolhendo, quais são as ideias daquela pessoa que está recebendo o voto de confiança na urna e depois quer reclamar, quer cobrar, porque a nossa mentalidade é bem diferente da mentalidade dos antigos gregos. Os antigos gregos, como eu disse, viam a política como uma responsabilidade do cidadão. O Estado era um mero agente a serviço das pessoas, nós não. A gente está acostumado a transferir para o Estado toda a responsabilidade das decisões e ficamos aqui tranquilos, passivos, apenas sofrendo as consequências daquilo que é decidido por nós. Mesmo que as decisões não sejam tão positivas, não sejam tão benéficas, muitas delas às vezes acabam nos prejudicando mesmo, a gente reclama, fica indignado, vê um caso de corrupção, um caso de improbidade administrativa, mau uso do dinheiro dos impostos, fica meio revoltado 2 ou 3 dias, mas depois se esquece do problema e vai viver nossa vida, assistir nosso futebol, como se isso não fosse nossa responsabilidade. Será que não era o caso de a gente resgatar um pouco essa mentalidade grega? Tá? Essa ideia dos antigos atenienses de que quem não participa da política, quem não se interessa pelos assuntos públicos é um idiota? O que é que você acha? Deixa o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e me ajude a divulgar minha missão, que está só começando.